Ele é um garoto que é presenteado a namorar com 100 garotas da escola. Eu sou o Zeon Anime e bora. Era o dia de sua formatura, mas antes de terminar o ano letivo, Rentaro confessou seus sentimentos a uma garota de quem sempre gostou, esperando ganhar algum carinho em seguida. No entanto, a garota o rejeita, dizendo que sua existência sem graça não é boa o suficiente para ela, deixando-o rejeitado. Mais tarde, Rentaro visita o santuário para rezar ao deus do amor, implorando-lhe que o ajude a encontrar alguém para amar. Para sua surpresa, o deus do amor aparece, assustando-o. Depois de se acalmar, o deus informa que ele em breve encontrará sua alma gêmea, mas Rentaro tem tanta dificuldade em acreditar que se transforma em um ghoul. O deus explica que quando ele encontrar sua alma gêmea, tanto ele quanto o corpo da garota sentirão um choque, e eles vão se apaixonar perdidamente um pelo outro. No entanto, para surpresa de Rentaro, o deus informa que ele terá um total de 100 almas gêmeas. Mas enquanto Rentaro acredita nisso, ele ameaça queimar o santuário se o deus estiver mentindo. Um mês depois, Rentaro começa seu primeiro dia de escola e acidentalmente esbarra em duas garotas deslumbrantes. Mas naquele momento, todos os três sentem um choque dentro deles, e as garotas se apaixonam por Rentaro. Ele percebe que as duas garotas são suas almas gêmeas, e quando Rentaro tenta ajudá-las, a garota voluptuosa, Hakari, finge que torceu o tornozelo e precisa que Rentaro a levante. Rentaro começa a chorar, percebendo que machucou uma de suas almas gêmeas, e Hakari se derrete de amor, vendo o quanto ele se importa com alguém que acabou de conhecer. A mais atrevida, Karen, se recusa a ficar para trás, e também diz a Rentaro que está com dor. Rentaro começa a se bater de culpa, e as meninas rapidamente se levantam para pará-lo. Mas quando Rentaro percebe que elas estão bem, elas rapidamente se deitam de novo, fingindo que estão com dor. A caminho da enfermaria, as duas garotas se agarram ao Rentaro como cigarras, e Rentaro se sente como o poste mais sortudo do mundo. Nesse momento, os alunos passam e comentam sobre como naquela escola há uma superstição que diz que se alguém convidar alguém a sair com um trevo de 4 folhas no quintal da escola, eles se tornarão amantes. Quando as meninas ouvem isso, elas rapidamente correm para conseguir um trevo de 4 folhas. Após a escola, Rentaro fica preso ajudando um professor a encontrar suas lentes de contato e encontra as duas garotas no pátio procurando um trevo de 4 folhas. Percebendo que estão procurando por causa dele, ele vai ajudá-las. Ele primeiro encontra Karen e traz uma bebida para ela. Ela fica envergonhada com o gesto dele e aceita, chamando-o de perdedor frouxo, o que faz com que ele perceba que Karen é uma tsundere. No entanto, ela agradece pela bebida e rapidamente foge. Nesse momento, Hakari aparece perguntando a Rentaro por que ele está ali. Rentaro entrega a ela a bebida que comprou, mas em vez de aceitá-la diretamente, ela elabora um plano ardiloso para obter um beijo indireto dele. Ela pede a ele que beba metade, dizendo que não consegue terminar a lata toda, e Rentaro concorda em bebê-la. Quando chega a vez de Hakari beber, ela fica muito animada com o beijo indireto, o que acaba com ela derramando bebida por toda parte como uma imbecil. Ela fica deprimida com a bebida derramada, e Rentaro oferece seu lenço para ela limpar a saia. Isso toca o coração de Hakari ver alguém tão gentil com ela, e ela professa seu amor a Rentaro, dizendo que quer namorar com ele. Rentaro começa a chorar de felicidade. Mas nesse momento, Karen aparece em agonia, vendo Hakari afastar Rentaro dela. Ela fica furiosa com a Hakari, e Hakari a acusa de também gostar do Rentaro. Karen inicialmente tenta fingir que não tem sentimentos por Rentaro, mas quando percebe que não tem escolha, admite que ama Rentaro e quer ter filhos com ele. Com as duas garotas confessando seus sentimentos, elas exigem que Rentaro faça sua escolha, mas ele é incapaz de escolher entre elas. Essa noite, Rentaro visita o santuário em busca de orientação e pergunta ao deus o que as outras pessoas fazem quando tem várias almas gêmeas. O deus do amor admite com vergonha que outras pessoas têm apenas uma alma gêmea e que durante seu nascimento ele cometeu um erro, pois enquanto estava ocupado assistindo a um filme do Johnny Sins, anotou acidentalmente a quantidade que derramou como a quantidade de almas gêmeas do Rentaro. No entanto, o deus do amor também informa a Rentaro que, se uma alma gêmea não ficar junto com quem ama, ela morrerá, o que coloca Rentaro em uma situação difícil. No caminho para casa, ele tem a ideia de namorar as duas meninas individualmente sem que elas saibam, mas rapidamente se dá um soco. Ele sabe melhor do que ninguém como é difícil professar seu amor por alguém, então se recusa a tratar o amor delas sem seriedade. Na manhã seguinte, Rentaro aparece para as garotas, parecendo horrível, e com total convicção, ele pede para ambas serem suas namoradas. Karen fica com raiva, recusando ser traída, mas Rentaro diz a ela que não conseguiu decidir. Ele promete fazer as duas as garotas mais felizes do mundo, e para mostrar que está falando sério, ele lhes apresenta um trevo de 4 folhas para cada uma, revelando que passou a manhã inteira procurando por eles. Ele expressa como acredita que ambas as garotas apreciariam seu gesto romântico, especialmente porque ambas tentaram desesperadamente conseguir os trevos antes. Isso encanta as duas garotas, e por causa do seu amor por ele, Hakari afirma que não se importa em ser enganada por Rentaro, pois está perdidamente apaixonada por ele e não consegue imaginar amar outra pessoa. Depois de ouvir isso, Karen se recusa a ficar para trás e pede para ser sua amante também. Rentaro promete fazer delas as garotas mais felizes do mundo, marcando o início da jornada de harém de Rentaro. Vamos lá!
Na manhã seguinte, Rentaro está radiante depois de conseguir 2 garotas e conta tudo para um poste sortudo por algum motivo. Quando as garotas aparecem, Karen pergunta por que ele estava falando com um poste e ele a encanta, dizendo que está muito feliz por estar saindo com elas. Nesse momento, Hakari tem a ideia de segurar sua mão e o faz, querendo sentir o quão musculosa é a sua mão, quase fazendo-a como? Rintaro pega a mão de Karen também, para que ela não fique para trás. E enquanto ela finge ser durona por fora, por dentro ela está derretendo. Eles andam juntos para a escola, todos alegres e felizes, e vem um estudante sendo perseguido por uma velhota mais rápida que o Usain Bolt. Hakari informa que a velha ameixa é a vice-diretora, que já foi atleta de atletismo e é conhecida por perseguir alunos que são pegos correndo nos corredores, e ela os pune dando um beijo francês desleixado, do tipo que faria degenerados como você quase perderem a cabeça. Hakari pergunta a Rintaro se ele já beijou alguém, e quando ele revela que não, as 2 garotas querem ser seu primeiro beijo. Durante o almoço, Hakari sai na frente e oferece a Rintaro seu omelete caseiro. Quando ele dá uma mordida, ele expressa como está delicioso, e Karen fica com ciúmes. Ela rapidamente compartilha seus biscoitos caseiros e os entrega a ele de forma tão agressiva que quase o cega. Mas depois de comê-los, ele também a elogia. Hakari rebate oferecendo-lhe poke, mas revela que não podem usar as mãos para comê-los. Então ela aproveita a chance para alimentar Rintaro boca a boca. Ela começa a comer como um esquilo, se aproximando para provar os lábios de Rintaro, mas Karen age rapidamente e usa um poke para cegar o outro olho dele. Vendo seus olhos vermelhos, Karen inventa uma desculpa dizendo que ele está com febre e o puxa para beijá-la, para poder tirar sua doença. Nesse momento, Hakari a acerta com suas bolsas de leite para detê-la, deixando Karen maravilhada com o quão macias elas são. Hakari vai beijar Rintaro para medir sua temperatura, e Karen o separa para conseguir o beijo de Rintaro. Novamente, Hakari a atinge com seus melões, e as 2 meninas acabam em um impasse. Nesse momento, Rintaro percebe que ambas querem beijá-lo e as confronta sobre isso. Elas admitem que querem e não conseguem decidir quem será a primeira, mas Rintaro garante que tem um plano para isso. Ele explica como eles podem planejar um beijo entre elas em que uma das garotas receba o beijo, mas nenhuma das 2 saiba quem realmente o recebeu. O plano usa dados, máscaras para os olhos e tocadores de música, que ajudarão a guiá-las quando Rintaro beijar uma delas sem saber quem ele está beijando e qual das garotas recebe seus lábios saborosos. Ele acredita que seu plano deixará todos os 3 felizes e satisfeitos, e para garantir que nenhum deles trapaceie, ele faz uma promessa de mindinho de que vai comer seu próprio lanche se mentir. No entanto, nas primeiras tentativas, Rintaro acidentalmente coloca as mãos em algumas Deagle Physics requintadas e percebe que é Hakari, o que arruína seu plano. Hakari diz a ele que pode ir mais longe, mas ele decide ser um homem de palavra e pede às garotas para começar de novo. Na segunda tentativa, antes mesmo de Rintaro fazer qualquer coisa, um gato culto nota um cheiro de peixe vindo de Karen e não perde tempo em pegar sua ameijoa. Isso transmite completamente a mensagem errada para Karen, fazendo-a pensar que Rintaro quer frutos do mar, e ela bate nele feio por quase fazê-la se descontrolar. Eles recomeçam de novo, com cada tentativa falhando ainda mais do que a anterior, deixando-os completamente derrotados. Com a tensão alta, Karen e Hakari começam a brigar sobre de quem é a culpa, e Rintaro não aguenta ver suas 2 bads brigando. Ele considera ser culpa dele por ainda não ter dado seu primeiro beijo. Então, desesperado, ele corre pelos corredores da escola, chamando a velha ameixa para vir buscá-lo. Ele decide deliberadamente dar seu primeiro beijo nela para evitar ciúmes entre as 2 garotas. Mas antes que a vice-diretora consiga beijar Rintaro, Karen aparece para puxá-la para trás. Então Hakari grita que o inspetor escolar está vindo, assustando a vice-diretora, que se recusa a perder um emprego onde pode beijar caras gatos. Depois que a situação se acalma, Rintaro expressa que não quer que suas 2 namoradas briguem, então prefere receber um beijo da velha bruxa para evitar que elas briguem. No entanto, ambas as meninas declaram que prefeririam ver Rintaro beijar a outra em vez de desperdiçar seu primeiro beijo assim. Depois de ver as 2 se apoiando, Rintaro as abraça, o que as deixa felizes, e sugere uma nova ideia. De volta ao telhado, ele sugere que os 3 se beijem ao mesmo tempo. E embora as garotas inicialmente fiquem envergonhadas com a ideia de beijar outra garota, elas estão dispostas a tentar por amor a Rintaro. Então, ambas as garotas beijam Rintaro e finalmente conseguem afirmar que ambas deram o primeiro beijo de Rintaro. No dia seguinte, eles vão à biblioteca para procurar livros de receitas, pois as 2 meninas querem aprender a cozinhar para Rintaro. Enquanto estão lá, Rintaro se interessa por um determinado livro, mas quando está prestes a pegá-lo, ele acidentalmente toca a mão de uma garota. E quando eles se olham, fazem uma conexão, tornando-a mais uma das almas gêmeas de Rintaro. Na mente da garota, ela se imagina como uma princesa, que vive em solidão, sem esperança de escape. Mas com Rintaro ao seu lado, ela começa a sentir algo mudar. A faísca de conexão entre eles é elétrica. E assustada, a garota se afasta do livro que estava tentando pegar e diz a Rintaro para pegá-lo em seu lugar. Mas Rintaro a encoraja gentilmente a pegar por si mesma.
A menina se comunica com ele escrevendo em seu livro, e Rintaro rapidamente entende o que ela está dizendo. Ele percebe que a menina é a bibliotecária aqui, e porque a biblioteca é seu domínio, ela não consegue falar em voz alta. Ela gesticula, como se estivesse tentando encontrar outra pessoa que pudesse ajudar Rintaro a encontrar o livro que ele está procurando. Mas Rintaro a interrompe, pois quer a ajuda dela diretamente. Ele pede uma recomendação, um romance, um em que os personagens devem superar dificuldades para viverem felizes para sempre. A garota acena com a cabeça em sinal de compreensão. Ela desaparece por um momento e depois retorna com uma pilha enorme de livros. Rintaro fica surpreso, e a garota, um pouco envergonhada, pede desculpas por ser um incômodo. Mas Rintaro sorri, pois após ver como ela foi gentil com ele, decide que quer pegar emprestado todos os livros que ela recomendou. No entanto, para a decepção de Rintaro, a recepção dá a má notícia de que criar uma conta na biblioteca leva uma semana inteira. Rintaro se afasta, desanimado pelo que sente ser uma rejeição. Observando-o ir, a menina se sente culpada e entrega a ele sua cópia pessoal de um livro sobre o amor. Então, pela primeira vez, ela diz seu nome, Shizuka, e revela que na verdade são colegas de classe. Naquela noite, Rintaro começa a ler o livro que Shizuka lhe emprestou. A história segue um cavaleiro que se apaixona por uma princesa. Os dois enfrentam inúmeras provações juntos, quase custando suas vidas. Mas um dia, a princesa parte para um lugar distante. O cavaleiro a persegue, recusando-se a deixá-la ir. Rintaro se envolve com a história, quase chorando como um bobalhão enquanto lê, mas só para descobrir que termina em um suspense, que continua no volume 2. Uma linha em particular chama a atenção dele, que o destino não pode ser definido. Isso lembra de algo que o deus do amor uma vez lhe disse. No dia seguinte, Rintaro se aproxima de Shizuka na aula. Ele devolve o livro e percebe o volume 2 espiando de sua bolsa. Ele diz a ela o quão incrível foi o primeiro volume e pede para pegar o próximo emprestado. Shizuka sorri e entrega. Querendo retribuir a gentileza dela, Rintaro compra uma bebida para ela em uma máquina de venda automática. Eles se sentam juntos no parque da escola. Lá eles falam sobre o livro e um pouco sobre a própria Shizuka. Ela conta a ele que sempre se comunicou através do livro e que nunca teve amigos de verdade. Então ela timidamente pede a ele para não evitá-la, porque para ela, ele é especial. Rintaro a tranquiliza dizendo que nunca faria isso. Ele está impressionado que Shizuka se lembra de cada linha de diálogo do livro. Desta vez, ele decide pegar o volume 1 novamente emprestado e sorri calorosamente para ela. Shizuka começa a desenvolver sentimentos por Rintaro. A partir daquele dia, ela parece mais radiante, mais energética, algo que até mesmo o chefe da biblioteca percebe. Curiosa, a bibliotecária a questiona, mas Shizuka desvia o assunto. Nos 3 dias seguintes, Shizuka leva o volume 3 ao local de encontro habitual, mas Rintaro não aparece. Eventualmente, ela vai ao parque da escola e o encontra sentado com Hakari e Karen. Karen lhe dá um beijo na bochecha porque ele parece sonolento, enquanto Hakari dá uma cabeçada brincalhona para acordá-lo. Rintaro ri e abraça os dois, sentindo-se grato por tê-los em sua vida. De longe, Shizuka observa com dor, vendo seu amor com 2 beldades. Ela se lembra de sua infância, quando costumava ser intimidada por sempre falar com seu livro em vez de com pessoas, e até sua própria mãe ameaçou deserdá-la por isso. Seu peito aperta e ela fica triste, acreditando que ninguém jamais vai querer falar com alguém como ela. Ela volta para a biblioteca e espera silenciosamente atrás da mesa, na esperança de que alguém, qualquer pessoa, vá precisar para ela. Então, para sua surpresa, Rintaro aparece. Rintaro diz a ela que não a esqueceu. Ele se senta ao lado dela e pede que ela pegue seu smartphone. Ela pega e ele a orienta a baixar um aplicativo. Então ele envia um arquivo para ela, chamando-o de presente. Shizuka abre o arquivo e fica impressionada ao ver que dentro está o primeiro volume completo do livro que ela lhe emprestou, totalmente transcrito. Rintaro explica que ficou acordado a noite toda digitando à mão e que o aplicativo é uma ferramenta de conversão de texto em fala. Agora ela pode clicar em qualquer diálogo e o aplicativo vai dizer as palavras em voz alta para ela. Profundamente emocionada, Shizuka experimenta. Ela seleciona uma linha dizendo que o ama. Rintaro é pego de surpresa. Ele pergunta o que ela quer dizer, então ela clica em mais diálogos, pois não precisa de uma resposta e apenas quer que ele saiba como se sente. Uma única lágrima rola por sua bochecha, Rintaro a abraça gentilmente e diz que também a ama. No dia seguinte, Rintaro se encontra com Hakari e Karen. Ele pede permissão para que Shizuka se torne sua nova namorada. E Karen explode em descrença, chamando-o de egoísta. Mas Hakari cora, pois acha doce que Rintaro não as esteja deixando, mas sim pedindo a bênção delas. Rintaro agradece por serem compreensivas e promete mostrar, em vez de apenas dizer, que se esforçará mais para ser um namorado melhor. Ele jura que nunca as machucará, então ele faz uma piada sobre homens que maltratam mulheres, dizendo que eles não merecem amor algum. Ambas as meninas ficam impressionadas com o quão sério e surpreendentemente maduro ele se tornou. Eles começam a elogiá-lo, dizendo que ele mudou para melhor. Enquanto isso, Shizuka fica ao lado de Rintaro, nervosa e tímida, ainda processando tudo o que ele acabou de dizer. Rintaro, agora namorando 3 garotas com 0 experiência de namoro, ainda tem 97 garotas esperando por ele. No telhado da escola, o harém se reúne para almoçar juntos. Rintaro apresenta formalmente Shizuka como sua nova namorada. À primeira vista, Hakari e Karen assumem que ela é apenas uma garota comum, então por curiosidade perguntam do que Shizuka gosta.
Rentaro explica que Shizuka se comunica através do smartphone, que contém sua série favorita. Ele acrescenta que já enviou a ela o segundo volume, completo com os nomes deles incluídos na história. Intrigada, Shizuka clica nos nomes deles. Quando o telefone se refere a Karen como senhora, Karen parece ofendida. Rentaro rapidamente explica que é apenas parte do jeito único de Shizuka falar e parte do seu charme. Ele continua descrevendo as peculiaridades de Shizuka, incluindo como seus dedos dos pés se mexem expressivamente dependendo do que ela está lendo. Ele também menciona alguns dos hábitos fofos de suas outras namoradas. Hakari morde os dedos quando está pensando, o que Rentaro acha estranhamente atraente, e Karen enrola o cabelo sempre que ele a elogia. As três garotas ficam tímidas com a forma atenta como Rentaro as observa. Coradas, elas não acreditam que ele note coisas tão sutis e realmente se importe. Então Rentaro acrescenta casualmente que sempre que ele, Hakari e Karen devoram as línguas uns dos outros, eles tendem a fazer algo adorável depois. Shizuka ouve isso e pergunta se eles já compartilharam respiração com ele. Rentaro não entende o que ela quer dizer a princípio, até que ela seleciona o diálogo certo no telefone. Depois de entender o que ela perguntou, ele confirma que sim, ele já compartilhou o fôlego com Hakari e Karen. Shizuka responde baixinho que está guardando seu beijo até se casar. Rentaro a tranquiliza suavemente, dizendo que também quer beijá-la, mas apenas quando ela estiver pronta, e a assegura de que podem ir devagar. Enquanto continuam o almoço, Hakari e Karen começam a conversar sobre o dia delas, alimentando Rentaro com as mãos. Shizuka, ainda não totalmente à vontade, mantém uma certa distância. Rentaro percebe e mexe na mochila, puxando uma carta de baralho. Ele os convida a jogar um jogo chamado Lady Maid, onde o perdedor é feito cócegas pelo vencedor. Quando as garotas imaginam ser feitas cócegas por ele, ficam todas animadas para perder de propósito. Na primeira rodada, Rentaro vence e Karen perde. Ela resiste em rir enquanto Rentaro faz cócegas nela, tentando manter sua dignidade, mas ainda acaba soltando risos felizes. Danadinho, danadinho. Na segunda rodada, Rentaro vence novamente, e desta vez Hakari perde. Então ela rapidamente pede para ele fazer cócegas nos seus melões, mas Karen a impede de fazê-lo. Ao contrário de Karen, Hakari gosta da sensação, entregando-se completamente ao prazer. Mas ela rapidamente para quando percebe que seus sprinklers estão quase ligados. No terceiro round, Rentaro vence novamente, e Shizuka é a perdedora desta vez. Rentaro está animado para ouvir o riso dela, mas enquanto ele a faz cócegas, ela permanece em silêncio, mas seu smartphone ri no lugar dela. Rentaro ri, mas se sente um pouco desapontado. Ele esperava ouvir o riso genuíno dela. Na quarta rodada, Karen e Hakari se juntam para se vingar. Elas querem fazer cócegas em Rentaro e ver seu verdadeiro eu, mas Shizuka inesperadamente vence. É a vez dela de fazer cócegas em Rentaro, e enquanto os outros ficam animados, ela apenas o cutuca. Ainda assim, Rentaro cai na gargalhada, dizendo que é a vez que ele mais riu em muito tempo. Depois do jogo, ele se desculpa para ir ao banheiro, deixando Shizuka sozinha com Hakari e Karen. Karen não perde tempo em confrontar Shizuka. Ela repreende-a por ser muito quieta e agir como boba, criticando-a por não ter feito cócegas em Rentaro. Hakari intervém para acalmar as coisas, mas Shizuka de repente fala. Ela explica suavemente que, como a namorada mais nova, tem se contido por respeito às garotas que já foram corajosas com o Rentaro. Hakari sarcasticamente diz a Karen para parar de repreendê-la, chamando-a de assustadora. Isso só deixa a Karen ainda mais irritada, e ela desafia Hakari para uma luta. Mas antes que isso possa escalar, Shizuka intervém novamente, desta vez com algo sincero. Ela diz a Hakari que ela é uma garota maravilhosa, linda e encantadora. Ela se volta para Karen e diz que ela é cheia de confiança e elegância. As duas meninas congelam, pegas de surpresa. Elas ficam vermelhas, pois as palavras delas são simplesmente doces demais. Então Shizuka admite seu maior medo, que é Rentaro compará-la com elas. Karen suaviza, chamando Shizuka de fofa e pedindo desculpas por gritar. Hakari a tranquiliza, dizendo que não há com o que se preocupar, pois Karen é apenas impulsiva. Ela explica que Rentaro é o tipo de cara que percebe todas as pequenas coisas e realmente valoriza cada uma delas. Karen, animada novamente, diz a Shizuka para não se segurar e afirma que se ela quiser pedir algo a Rentaro ou fazer algo com ele, ela deve simplesmente ir em frente. Enquanto isso, Rentaro nunca foi realmente ao banheiro. Ele estava escondido bem do lado de fora da porta, ouvindo. Ele tinha planejado este momento depois de ver os olhares mortais que Shizuka recebeu quando o fez cócegas. Agora ele sorri, sentindo-se satisfeito. Rentaro volta para o telhado. Karen imediatamente reclama que o toque de Shizuka não conta, pois ela precisa fazer cócegas de verdade nele até ele fazer xixi. E Hakari concorda. Shizuka olha para eles, surpresa e emocionada com o apoio. Ela se aproxima de Rentaro e com nova coragem diz que quer jogar trava-línguas com ele. Ela admite que mentiu antes e que não está guardando isso para o casamento. Na verdade, ela deseja isso profundamente, e Karen e Hakari deram-lhe a confiança para dizê-lo. Rentaro não se importa nem um pouco. Ele acaricia suavemente o cabelo dela, depois toca seu rosto e a beija. O rosto de Shizuka fica vermelho brilhante. Hakari provoca Karen, dizendo que é culpa dela que Shizuka esteja mais confiante agora. Então, ela pergunta se Karen não está com ciúmes, mas nega, dizendo que só quer apoiar Shizuka. Mas Hakari se aproxima de Rentaro e pede para compartilhar seu açúcar. Ela faz uma pausa, então pergunta baixinho se ela é suficiente para ele. Rentaro sorri calorosamente e diz a todas que são bonitas e fofas aos seus olhos.
Hakari sorri e compartilha um suspiro com ele. Karen observa, claramente se sentindo com ciúmes, apesar do que disse. Ela tenta agir com indiferença, deixando pistas, esperando que Rentaro perceba. Ele responde abraçando-a. Corando, ela lhe dá um soco leve quando ele a chama de super fofa. Rentaro então diz que quer beijá-la também. Karen admite que quer, e então eles se beijam. Agora, todas as 3 garotas compartilharam um sopro com ele. Rentaro olha para o céu azul. As garotas perguntam o que ele está pensando. Ele sorri e diz a elas que se sente grato por agora tê-las. Semanas depois, Karen, Hakari e Shizuka estão paradas no corredor da escola, olhando para o quadro de resultados dos exames. Elas estão esperando por Rentaro, que voltou para a sala de aula para pegar o celular. O dispositivo dele guarda inúmeras memórias queridas com suas namoradas, fotos, conversas e pequenos momentos congelados no tempo. Quando Rentaro chega, ele encontra uma garota de cabelos brancos, Nano, já lá, trabalhando silenciosamente em uma tarefa. Ele pergunta casualmente se ela pretende verificar os resultados do exame, e Nano responde abruptamente que é uma perda de tempo, pois ela já sabe que estará classificada no topo. Então, por um breve momento, seus olhos se encontram. Algo não dito passa entre eles, um fio invisível, um sinal profundo que avisa Rentaro que ela é mais uma de suas almas gêmeas. Ainda sentindo a eletricidade daquele momento, Rentaro convida Nano para conferir os resultados com ele. Ela recusa, não influenciada pela súbita conexão. Rentaro vai embora, indo em direção ao quadro de resultados. Ele e os outros veem que Hakari está em 25º, Shizuka em 44º, Karen fica em 87º e Rentaro segue logo abaixo dela em 88º. No topo, como esperado, está Nano com pontuações perfeitas em todas as matérias. Ele se volta para suas namoradas e pergunta se elas sabem algo sobre Nano. Elas já ouviram que ela não é apenas inteligente, mas é uma inteligência artificial hiperinteligente, capaz de responder a qualquer pergunta sobre qualquer assunto. Mais tarde, na aula de biologia, Rentaro é colocado em dupla com Nano. Ele se vê olhando para sua beleza elegante e misteriosa. Ele rapidamente sai do transe, lembrando-se de não cair no comportamento de simp. Ele se oferece para pegar o microscópio e Nano acena silenciosamente. Enquanto trabalham, Rentaro não consegue evitar compará-la com suas namoradas. Enquanto Hakari, Karen e Shizuka são animadas, expressivas e adoráveis, Nano tem uma graça calma que o atrai como gravidade. Voltando com o microscópio, ele nota Nano copiando respostas diretamente do caderno. Rentaro sugere gentilmente que façam o experimento eles mesmos, pois é mais divertido assim, mas Nano discorda. Ela diz a ele que as respostas já foram descobertas pelos cientistas, então eles não deveriam perder tempo fazendo experimentos. A professora começa a olhar para ele suspeitosamente, e, em pânico, Rentaro insiste que ao menos tentem o experimento. Relutantemente, Nano concorda e eles começam. Rentaro corta uma cebola, mas corta o dedo no processo. Ele corre para a pia considerando se deveria ir à enfermaria. Inesperadamente, Nano o impede. Calmamente, ela pega sua mão, coloca seu dedo na boca e lambe lentamente o ferimento como um aspirador glice profissional. Ela explica que a saliva humana contém propriedades antimicrobianas, então não há necessidade de ir à enfermeira por um corte tão pequeno. Rentaro fica atônito não apenas pela lógica dela, mas pela proximidade. Ele não consegue desviar o olhar do rosto impecável dela e algo dentro dele começa a mudar. Após a aula, Rentaro encontra Nano no corredor e agradece por ajudar com o dedo, mas ela friamente descarta, dizendo que só fez isso para evitar atrasos. Rentaro diz que gostaria de retribuir para talvez conhecer ela melhor através de algo divertido, mas Nano recusa, dizendo que só passou 1 segundo de sua vida fazendo algo que consideraria divertido, e não pretende repetir. Para ela, apenas desempenho e resultados importam. Qualquer coisa que não sirva ao futuro não tem sentido para ela. Eles começam a debater o conceito de valor, com Rentaro argumentando que há mais na vida do que apenas resultados. Mas Nano encerra a discussão abruptamente, chamando-a de inútil. Ela se afasta, deixando Rentaro a pensar se ela é realmente sua alma gêmea afinal. Aquela noite, Nano senta em casa, imersa em seus estudos habituais. Mas sua mente a atrai ao reproduzir as cenas em que viu a expressão de Rentaro, a proximidade, o tamanho da mão dele. Ela cora, irritada consigo mesma. Ela tenta recuperar o foco escrevendo os dígitos de pi como uma louca, mas nem a matemática consegue apagar Rentaro de seus pensamentos. No dia seguinte na aula, sem emoção alguma, Nano confessa friamente que está apaixonada por Rentaro e quer um relacionamento. Rentaro, surpreso mas emocionado, diz que sente o mesmo. Mas Nano imediatamente o rejeita, dizendo que o rejeita porque ele não fez o que ela achava que deveria acontecer, que era ele rejeitá-la. Rentaro diz a ela que já foi rejeitado mais de 100 vezes e que não desiste tão facilmente. Ele declara que vai amá-la não importa o que e que ela não escapará de seus sentimentos. Nano analisa suas palavras e sente que algo nelas soa verdadeiro. Para retomar o controle de sua mente, ela começa a recitar os dígitos de pi novamente. Mais tarde, Rentaro a convida para um encontro para testar seus sentimentos em um ambiente mais pessoal. E no dia seguinte, eles vão a um parque temático.
Rentaro fica surpreso ao ver Nano em roupas casuais, pois ela está deslumbrante. Nano comenta sobre o quão ilógico todo o parque é, e Rentaro simplesmente sorri e aceita. Eles entram primeiro em uma casa assombrada. Nano critica dizendo que fantasmas não são cientificamente reais, apenas pessoas em fantasias. Rentaro, no entanto, está realmente assustado, agarrando-se à beira de cada sombra. Em seguida, eles andam nas xícaras giratórias, e Nano não vê propósito em uma experiência tão inútil. Depois eles enfrentam o labirinto, e Nano critica dizendo que labirintos são criados para simplórios. Finalmente, eles chegam à roda gigante, e pela primeira vez, Nano demonstra medo. Ela tem medo de altura, e Rentaro senta-se suavemente ao lado dela, oferecendo apoio silencioso. Ela agarra firmemente a mão dele, segurando-a até o fim do passeio. Depois eles revisam as fotos que Rentaro tirou ao longo do dia. Nano afirma que não sente nada e até diz que o dia inteiro foi sem sentido. Paciente como sempre, Rentaro se prepara para queimar as fotos. Mas, assim que começam a se curvar no fogo, Nano as recupera. Lágrimas caem de seus olhos. Apesar de suas palavras, as memórias significavam algo para ela, mas ela simplesmente não sabe como explicar. Rentaro diz suavemente que são esses tipos de momentos que dão sentido à vida. Finalmente, Nano se vira para ele e admite que o ama e quer estar com ele. Ela quer explorar o lado da vida que nunca conheceu. Quando Rentaro estende a mão para apertar a dela, Nano o puxa para perto e eles se beijam profundamente. Ela diz a ele que quer realizar seus desejos com ele, e os dois caminham para casa de mãos dadas. Dias depois, no telhado da escola, Rentaro apresenta a Nano a lista do seu harém. Ele pede permissão para trazê-la para a rotação de pesadelos. Karen perde a calma, gritando para ele fazer o que quiser. Hakari e Shizuka, mais compostas, dizem que não se importam desde que ainda sejam tratadas com amor e respeito. Rentaro sorri, dizendo que todos deveriam ir a algum lugar juntos para se aproximarem. Hakari, já um passo à frente, anuncia o plano de ir a um parque aquático. Dias depois, Karen vai a uma loja de roupas de banho, irritada após descobrir que Hakari planejou de repente uma viagem à piscina. Ela tem dificuldade em escolher um maiô e, eventualmente, encontra um bonitinho. A princípio ela hesita, pensando que não ficaria bem com ele, mas depois imagina como Rentaro poderia gostar, o que a convence a comprá-lo. Então, no dia da piscina, Hakari, Shizuka e Nano surpreendem Rentaro com seus trajes de banho, mostrando-lhe as razões cremosas pelas quais homens vão à guerra. Ele se pergunta onde está Karen até que ela aparece, embrulhada em um casaco. Ela diz que está com frio, e Nano diz para ela tomar sol. Karen ignora, dizendo para não se preocuparem com ela. Mas Nano responde friamente, afirmando que Karen não é alguém com quem se preocuparia. Karen diz para eles se divertirem e opta por assistir de longe. Rentaro, Hakari, Shizuka e Nano vão até o redemoinho, maravilhados com o quão espaçoso é. Shizuka gira desamparada em sua boia, confusa sobre por que está girando. Nano vê a piscina como um campo de treinamento e tenta lutar contra a corrente, levando Rentaro a alertá-la para não resistir a ela. De repente, Hakari finge cair em Rentaro, e ele a acusa de fazê-lo sentir as vibrações de propósito. Por ciúmes, Nano coloca a mão de Rentaro em seus melões, dizendo que quer que ele a aprecie, e Hakari se recusa a perder, então ela faz o mesmo. As duas começam a discutir sobre de quem os melões são mais cremosos, mas quando pedem a opinião de Rentaro, encontram-no morto após perder muito sangue. Eles o arrastam para o lado seco da piscina e, em pânico, Hakari tenta a respiração boca a boca, gostando demais. Nano intervém para tentar também, e também acaba gostando da boca a boca. Enquanto isso, Shizuka ainda está sendo levada pela corrente, pedindo ajuda pelo telefone, mas ninguém a ouve. De repente, sua boia é rasgada, forçando-a a evitar se afogar, ficando isolada em uma ilha de piscina, sozinha e abandonada. De volta à beira da piscina, Hakari e Nano não conseguem acordar Rentaro e correm para encontrar um salva-vidas homem. No caminho, encontram 3 bajuladores. Um tenta agarrar o braço de Hakari, curioso porque ouviu dizer que o braço de uma garota tem a mesma suavidade que suas cerejas. Mas antes que Ana consiga tocar, Nano o intercepta e quando ele tenta falar, ela fura seu olho. Os amigos dele intervêm, ameaçando Nano, perguntando se ela prefere o jeito fácil ou o difícil. Nano concorda em fazer do jeito difícil com os 3 caras, contando que Hakari consiga encontrar um salva-vidas para salvar Rentaro. Hakari questiona o plano, e Nano diz a ela que, por ser a namorada mais nova, Rentaro ficaria mais preocupado com Hakari do que com ela. No entanto, Hakari diz aos caras que nenhum deles vai sair com elas, e repreende Nano por entender mal Rentaro. Justamente quando um dos caras está prestes a tocar nas garotas, o próprio Gold, Rentaro, aparece para impedi-lo, dizendo-lhe para ficar longe de suas namoradas. O Baba-Ovo exige que eles se vinguem depois que seu camarada foi cegado, então Rentaro oferece para jogar com ele em vez disso. Mas ele recusa. Ele diz a Rentaro para levar a namorada dele deixando a outra.
Mas para sua confusão, Rentaro declara que ambas as garotas são suas namoradas. Eles se recusam a acreditar que esse imbecil é o próximo Genghis Khan e exigem uma prova, pedindo que eles se beijem. Rentaro tenta recusar, mas Nano avança e o beija para provar sua lealdade. Hakari se junta ao beijo. Os bajuladores ficam atordoados com a ousada demonstração pública e logo recuam, sem querer mexer com um cara tão destemido como ele. Hakari e Nano perguntam como Rentaro as encontrou e nesse momento Karen aparece. Ele lhes diz que Karen os viu em perigo, e quando ele contou a Rentaro sobre isso, ele instintivamente acordou e correu em direção a eles. Rentaro agradece a Nano por proteger Hakari, mas a avisa para não exagerar assim novamente. Nano cora ao ver que ele se importa tanto com ela. Karen então pergunta onde está Shizuka, e Rentaro percebe que ela sumiu. Ele entra em pânico e corre em direção ao redemoinho, que é o último lugar onde a viram. Shizuka, ainda presa na ilha, tenta pedir ajuda com o celular, mas ele descarrega. Sentindo-se abandonada, ela começa a chorar, mas Rentaro a chama. Ela hesita em responder, pensando que ele não a ouvirá, mas, por confiar nele, ela grita mesmo assim. E Rentaro a ouve instantaneamente. Ele corre para a ilha da piscina para resgatá-la, já que ela não sabe nadar. Shizuka cora com a ousadia dele, e tomada pela emoção, beija-o na frente de todos. Eles se reagrupam, e Rentaro diz a todos para se divertirem enquanto ele relaxa com Karen, que ainda diz que sente frio. Eles se sentam juntos à beira da piscina, tomando refrigerante gelado. Rentaro provoca Karen, dizendo que ela estava olhando para as tramas de Hakari e Nano. Ela nega, alegando que está apenas com frio, e Rentaro questiona por que ela está bebendo refrigerante gelado. Ela admite que, comparada a Nano e Hakari, está com ciúmes dos corpos delas, mas Rentaro diz para ela se levantar e tira seu casaco, revelando seu maiô bonito. Enquanto Karen o espanca, Rentaro elogia o maiô e a abraça, mostrando quão rápido seu coração está batendo. Karen fica ruborizada, surpresa, já que pensava que ele preferia os maiôs de Hakari ou Nano. Nesse momento, Karen se apaixona completamente por Rentaro e fica intensamente vermelha. Ao ver isso, Rentaro a beija profundamente e eles aproveitam seu pequeno momento juntos. Karen e Rentaro se juntam aos outros e Hakari elogia o maiô de Karen, chamando-o de fofo. Depois de todo o caos, eles finalmente conseguem aproveitar seu encontro na piscina juntos. No dia seguinte, Rentaro e as garotas estão correndo para pegar comida quando passam por um laboratório. E quando Rentaro olha para dentro, ele faz uma conexão amorosa com uma mulher cheia de curvas em um jaleco, adicionando outra amante ao seu harém. Na manhã seguinte, ele vai ao laboratório para encontrar a beldade voluptuosa, mas para sua confusão, a única pessoa que ele vê é uma química ruiva de tamanho mini. Ela se apresenta como Kusuri e oferece a Rentaro um pouco de chá em um becker de laboratório para que ele possa esperá-la enquanto ela prepara uma nova droga. Para sua surpresa, Kusuri apresenta a Rentaro a medicina de ímã humano e explica que a droga altera o ferro dentro do corpo dele, transformando-o em um ímã e puxando todo o ferro e metal ao redor dele, como um velho rico atraindo uma interesseira. Ele bebe, e embora isso o surpreenda, Kusuri avisa que ele será o melhor amigo do banheiro pelos próximos 3 dias. Ela acrescenta que se outra pessoa beber outro remédio com o polo oposto ao dele, será atraída para ele, e ela o abraça fofamente, fazendo com que ele quase levante seu ferro pessoal. No entanto, Kusuri rapidamente percebe que o efeito é forte, impedindo-a de se afastar, e naquele momento ela precisa usar o banheiro. Rentaro implora para ela não fazer isso, mas Kusuri garante que está tudo bem, pois está usando fraldas, e ela dá a Rentaro o banho dourado. Depois de se acalmar, Kusuri expressa a Rentaro o quanto ama fazer drogas como um certo paciente com câncer, e Rentaro não consegue evitar se apaixonar por ela. Ele tenta se concentrar em seu objetivo de encontrar sua alma gêmea, mas Kusuri já percebeu que Rentaro está apaixonado por ela e o confronta por isso. Ela revela que colocou uma poção do amor no chá dele e confessa que se apaixonou por ele à primeira vista, e o quer muito. Para seu choque, Rentaro começa a vomitar a poção do amor, e ela se sente triste ao ver Rentaro recusando-se a amá-la. Ela começa a chorar para Rentaro, perguntando se ele não se sente atraído por ela, mas Rentaro diz a ela que quer amá-la como seu verdadeiro eu e não a versão sob a poção do amor de... De repente, Rentaro começa a ter reações devido ao seu corpo resistir ao medicamento, e Kusuri tenta dar-lhe o antídoto para reverter os medicamentos dentro do seu corpo. Quando ela percebe que Rentaro não consegue bebê-lo fisicamente, ela mesma o bebe e dá-o a ele boca a boca. Depois que o efeito da droga passa, Rentaro diz a Kusuri que ainda está atraído por ela, e ambos ficam embaraçados, percebendo que se amam sem as drogas. Kusuri implora desesperadamente para ele namorar com ela, dizendo que ele pode fazer qualquer coisa com ela, mas naquele momento, o corpo de Kusuri lentamente se transforma de anã para uma mulher voluptuosa. E Rentaro percebe que ela é a garota que ele viu outro dia. Ela explica que sua forma atual de mãe robusta é seu corpo real, e que sua forma pequena é causada pelo uso de uma droga de imortalidade falha, que ela usou porque sua forma miniatura não tem problemas de visão. Depois de ver o Snoo todo cremoso, Rentaro concorda em namorar com ela, e ela aceita feliz em se tornar parte do harém dele. No dia seguinte, Rentaro apresenta os outros para Kusuri, e quando ela se apresenta como uma maníaca por drogas, Karen entra em pânico. Kusuri mostra a Karen vários medicamentos que ela fez para ajudá-la a aumentar suas proporções, e Karen se ofende com isso.
Kusuri explica que foi Rentaro quem contou a ela como Karen é, e Karen coloca Rentaro nas paredes de Jericó, porque ficou irritada por ele ter falado dos defeitos dela. No entanto, Kusuri revela que Rentaro na verdade destacou como Karen era uma beleza esbelta, e Karen pede desculpas a Rentaro por quase quebrar as costas dele. Então, Kusuri apresenta a Hakari o remédio quente, e ela imagina como a droga fará seus enormes terrenos gigantescos para que ela possa ter momentos de intimidade com Rentaro. O que você quer dizer com isso? Sem hesitar, Hakari bebe, esperando conseguir um BBL para seus melões. Mas para sua surpresa, ela começa a suar ácido, fazendo com que todas as suas roupas se dissolvam. Kusuri explica que o remédio a faz ficar mais quente, forçando-a a usar seu traje de banho, e Rentaro rapidamente dá a Hakari seu agasalho que ele usou antes para cobri-la. No entanto, Hakari rapidamente percebe que cheira a Rentaro, então ela começa a inalar profundamente para ativar sua fonte e agradece a Kusuri pela ajuda. Depois, Kusuri entrega a Shizuka um remédio de fantasia, sabendo que Shizuka adora livros, e quando Shizuka bebe, cresce um par de orelhas peludas. Rentaro não resiste a como ela fica fofa, e quando ele toca, Shizuka sente uma sensação de formigamento. Rentaro imagina que é como acariciar um animal, então ele esfrega as orelhas de Shizuka, fazendo-a emitir sons de felicidade. Então, Kusuri dá uma droga controladora de cabelo para Nano para aumentar sua eficiência, transformando seu cabelo em tentáculos como se fosse o Dr. Octopus. Ela usa o cabelo para levantar Eiji, e quando eles se beijam, ambos expressam que gostam disso. No entanto, Kusuri informa a Nano que se ela continuar usando, eventualmente ficará careca. Nano não se importa em ficar careca devido à eficiência que isso trará, mas quando Rentaro lhe diz que adora como o cabelo dela é macio, ela muda de ideia. Mais tarde, o grupo faz um piquenique junto e Kusuri conta seu sonho de um dia fazer parte de uma equipe de pesquisa em química, e o grupo demonstra seu apoio ao sonho dela. De repente, Kusuri sente a necessidade de urinar, mas antes de sair, ela informa ao grupo que os dois frascos contêm chás diferentes, um para as meninas e outro para Rentaro. Quando ela sai, as meninas racionalizam que o pequeno é para Rentaro, então as meninas bebem distraidamente o azul. Quando Kusuri retorna, ela fica animada ao ver Rentaro beber seu chá, mas quando percebe que as garotas estão bebendo dos frascos azuis, ela entra em pânico. Eiji tenta acalmá-la, mas Kusuri informa que o frasco azul contém uma droga que fará alguém beijar obsessivamente a pessoa que ama, e era para Rentaro. Ele diz a Kusuri que não precisa de uma droga para querer beijá-la, e ela fica feliz ao ouvir isso. De repente, eles são atacados por Karen e os outros, e Kusuri explica que como beberam um chá drogado, eles se transformaram em zumbis do beijo que querem beijar Rentaro sem parar. Inicialmente, Rentaro acredita que seria o paraíso, mas Kusuri o alerta que se não derem um antídoto às garotas em 1 hora, elas ficarão para sempre como zumbis do beijo, perdendo suas personalidades. Eles conseguem entrar no edifício e Kusuri incentiva Rentaro dizendo que precisam ir ao laboratório para fazer o antídoto contra os zumbis que beijam. Eles descem as escadas e se dirigem ao laboratório, mas no caminho os zumbis aparecem para interceptá-los. Kusuri mexe em seu jaleco e encontra ácido que pode jogar nas garotas, mas Rentaro ordena que ela não machuque os belos rostos das meninas. Eles rapidamente correm para o outro lado, com as garotas lentamente os alcançando. Mas porque estão correndo pelo corredor, o assustador vice-diretor aparece e ameaça beijá-los. Kusuri age rapidamente por medo e lança o ácido no rosto dela, fazendo-a ficar tão feia quanto minha ex-namorada. Enquanto continuam a fugir, as garotas os cercam, e Rentaro percebe isso. Então ele diz a Kusuri que eles devem fazer o mesmo. Isso deixa Shizuka para perseguir Rentaro, e ele percebe que, apesar do medicamento, Shizuka ainda está lenta, então ele deve estar seguro. De repente, Shizuka cai de cara no chão e Rentaro entra em pânico. Ele rapidamente a leva para a enfermaria onde não há ninguém e coloca uma compressa na cabeça dela. Naquele momento, ele percebe que cometeu um erro quando Shizuka avança sobre ele na cama e o beija. Ele começa a se perder lentamente, deixando Shizuka fazer o que quiser com ele, mas rapidamente desperta e coloca Shizuka em um cabide para poder escapar. A caminho do laboratório, ele encontra Hakusuri e Karen, e para pegar Rentaro, elas manobram, criando uma catapulta e lançando Hakari em Rentaro. Com as duas meninas sobre ele, ele recebe beijos após beijos de ambas, lentamente liberando certa energia. No entanto, as duas garotas começam a discutir e Rentaro percebe que, apesar da influência das drogas, elas ainda são a mesma pessoa por dentro. Ao perceber isso, Rentaro empurra as duas para se beijarem, e como ele espera, elas continuam se beijando, pois Rentaro sabe que há tensão entre elas. Isso cria uma cena entre as garotas que qualquer homem adoraria se envolver. Mas Rentaro decide deixá-las e continuar seu jornada. Quando ele chega ao laboratório, encontra Nano lá dentro e rapidamente se esconde em um armário para evitar Nano. Lá, ele encontra Kusuri escondida com ele, e ela explica que Nano quase a pegou mais cedo. Quando Rentaro começa a ficar frustrado, Kusuri começa a chorar muito, expressando como ela estragou tudo de novo, da mesma maneira que estragou e fez as pessoas se afastarem da vida dela. Kusuri promete que ama Rentaro e está disposta até a parar de fazer o que ama, fabricar drogas. Nesse momento, ela se lembra que tem uma dose do neutralizador da droga com ela, e Rentaro percebe que eles podem usá-lo em Nano.
No entanto, por pura estupidez, Kusuri bebe ela mesma, e quando Rentaro pergunta por que ela a bebe, ela diz que teve um branco. Isso a transforma de volta em sua forma real, voluptuosa. E ela tem a ideia de usar sua forma atual para passar despercebida por Nano, achando que ela não a reconhecerá. No entanto, quando ela se apresenta a Nano, ela acidentalmente se expõe, o que termina com ela amarrada, deixando Rentaro sozinho. Ele foge, forçando Nano a persegui-lo e deixar Kusuri sem supervisão. Ele se esconde dentro de um depósito trancado, pensando que está seguro, mas Nano fica como Jack Nicholson e destrói a porta para pegá-lo. Isso o deixa encurralado e indefeso contra Nano, e sem saída, ela lhe dá a mais longa sessão de língua que qualquer homem poderia ter, até que os créditos finais começam a rolar. De repente, Kusuri aparece para dar um antídoto a ela, e isso faz Nano desmaiar. Mais tarde, depois de dar o antídoto a todos, todos desmaiam e acordam na enfermaria. Hakari de repente se lembra de sua sessão quente de torção de língua com Karen e diz a Karen que não se lembram de nada, e quando Karen se lembra, ela também finge que nada aconteceu. Então, em lágrimas, Kusuri pede desculpas a todos por transformá-los em zumbis beijoqueiros, considerando tudo culpa dela. Rentaro a acalma e diz a ela que nunca deve abandonar sua paixão por fazer remédios e que se tudo der errado, ele estará lá para consertar por amor a ela. Depois de ouvir isso, Kusuri o abraça, dizendo o quanto o ama e termina com um beijo. Alguns dias depois, Hakari está tendo uma conversa com sua mãe, Hahari, quando Hahari de repente dá um aviso severo, deixando Hakari chocada. Depois de dizer o que pensa, Hahari sai da sala e Hakari fica se sentindo magoado. No dia seguinte, Rentaro e suas namoradas visitam o Parque das Flores Lovesono. Kusuri está empolgada, pois há inúmeras flores que ela pode usar em sua pesquisa de drogas. Rentaro expressa sua gratidão a Hakari por trazê-los, chamando-o de local de encontro perfeito. De repente, um alto-falante anuncia o evento mensal de arremesso de buquê. Hakari explica as regras e o prêmio, que é uma sessão de fotos especial semelhante a um casamento com um ente querido. Sem hesitar, Rentaro insiste que todos participem e todos concordam. Desconhecido para os outros, Hakari secretamente sonha em usar o vestido branco apresentado na sessão de fotos, um sonho que ela tem desde a infância. De repente, um rugido sacode a área. É o capitão do sindicato Gorila. A organização, sempre um passo à frente, está totalmente preparada para o evento. Rentaro e suas namoradas começam a planejar. Ele diz a Shizuka para ficar para trás devido à desvantagem de altura. Kusuri tranquiliza a todos, dizendo que tomou uma droga de transformação que a devolveu à sua forma original mais cremosa. Sentindo-se competitivo, Rentaro fica com ciúmes das bandeiras do sindicato e faz as suas próprias usando uma toalha e um marcador, chamando-as de esposinhas do Rentaro, o que todas aprovam. O evento começa e, para sua surpresa, a jogadora de buquês é a vice-diretora, que também é uma ex-arremessadora de peso apelidada de O Braço Supersônico. É bem difícil expressar em palavras o quão desgostoso estou. Nas laterais, perto do sindicato, Shizuka torce enquanto segura a bandeira improvisada de Rentaro. A velha ameixa lança o buquê com uma força incrível e todos correm atrás dele. A gorila Syndicate começa a eliminar outros participantes. O capitão arremessa um membro em direção a Hakari, mas Karen intervém. Ela tira o atacante, veste seu uniforme e se infiltra na Syndicate, já que eles estão quebrando as regras. Rentaro e os outros ficam impressionados com sua ousadia. Karen interrompe o capitão do sindicato, que está visivelmente abalado com sua presença. O sindicato executa uma manobra de tornado para alcançar o buquê, lançando involuntariamente Shizuka no ar devido ao seu pequeno tamanho e peso leve. Ela consegue pegar o buquê no meio do ar. Enquanto ela cai, Kusuri, Nana e Hakari tentam pegá-la, mas ela rebate nos balões deles. Ainda no ar, ela é finalmente pega por Rentaro, e Karen se sente feliz por não estar lá devido aos seus melões inexistentes. Para decidir o vencedor de forma justa, eles concordam em sortear os hashes. Hakari marca secretamente o hash vermelho para manipular o resultado a seu favor. No entanto, Nano propõe que todos desenhem ao mesmo tempo, deixando Hakari nervosa. Apesar de seus medos, Hakari tira o palito marcado de vermelho e vence. Ela é escolhida para usar o vestido e tirar a foto com Rentaro. De repente, Kusuri faz birra, chorando como um bebê e exigindo o vestido e a foto. Comovida pelas lágrimas dela, Hakari cede o lugar. Karen fica chocada ao ver Hakari sacrificar seu sonho de infância. Kusuri abraça Hakari com alegria, enterrando o rosto em seu peito. No entanto, ela logo muda de ideia, dizendo que quer que Hakari e Rentaro sejam felizes. Por amor, ela devolve o lugar para Hakari, mas Hakari sugere que todos tirem a foto juntos, o que cria uma bela memória para todos eles. Enquanto espera pela impressão, Hakari diz baixinho a Rentaro que vestir o vestido e tirar uma foto com alguém especial sempre foi seu sonho. Ela agradece a ele, dizendo que sua vida tem sido cheia de felicidade desde que o conheceu. Rentaro sorri e diz que sente o mesmo. Então, Hakari revela algo chocante e pede a Rentaro para terminar com ela, sem oferecer explicações. No provador, Rentaro fica pasmo. Ele tenta falar com ela, mas ela já se foi, tendo pegado a foto na recepção. A recepcionista menciona que um carro veio buscá-la.
Rentaro tenta ligar para Hakari, mas ela não atende. Determinado, ele usa o endereço das suas fotos cremosas e vai até a casa dela. Para sua surpresa, ela mora em uma enorme mansão. Vendo-a através de uma janela, ele a chama. Um segurança ouve o barulho, mas não encontra ninguém. Hakari liga para Rentaro e friamente diz para ele se afastar, alegando que ela deixou de amá-lo. Mas então ela revela a verdade, que sua mãe descobriu sobre o relacionamento deles, confiscou o celular dela e está transferindo-a para uma nova escola em um local não revelado. Antes que Hakari possa dizer mais, sua mãe pega o telefone e fala diretamente com Rentaro, avisando-o para nunca mais contatar sua filha ou ela cortará seu glisse ao meio. Rentaro tenta argumentar com ela, mas um segurança o impede de escalar a cerca. Enquanto isso, Harari diz ao segurança para manter Rentaro longe das instalações, e Hakari implora à mãe para não machucar Rentaro e promete obedecer de agora em diante. Satisfeita, Harari a abraça e diz ominosamente que exterminará o inseto que ameaça sua preciosa flor. Afastando-se, Rentaro olha fixamente para o chão, desolado. Ele começa a recordar todas as memórias que compartilhou com Hakari. Naquela noite, à meia-noite, ele liga para todas as suas namoradas e pede que se encontrem em um parquinho. Lá, ele conta tudo a elas sobre como a mãe de Hakari proibiu o relacionamento deles. Rentaro revela que vai invadir a mansão e levar Hakari para uma nova cidade onde possam ficar juntos. As namoradas dele recusam deixá-lo ir sozinho, e todas concordam em ajudá-lo a infiltrar-se na mansão porque também amam Hakari. Na propriedade, Kusuri olha maravilhada para a grande fonte no jardim, que praticamente grita, casa de pessoas ricas. Rentaro avisa a todos que a segurança aqui não é brincadeira, então precisarão ter muito cuidado e manter o foco. Ele tenta ligar para o telefone de Hakari novamente, mas ainda não obtém resposta, confirmando que a mãe dela não devolveu o aparelho. Rentaro tem um plano e revela que trouxe uma bola de borracha para jogar na janela de Hakari, na esperança de chamar sua atenção para que ela possa descer usando uma corda. Ele a lança, mas não alcança, e a bola desaparece de vista. Curiosa, Karen vai verificar e avista um gato doméstico de aparência majestosa batendo na bola. Ela e Kusuri tentam pegar, mas falham miseravelmente. Nano intervém e se prepara para dar um chute preciso para parar o gato, mas Rentaro a pega no ar a tempo. O barulho chama a atenção de um segurança. Ele se aproxima, mas só encontra o gato brincando com a bola. Divertido, ele acaba entrando na brincadeira. Enquanto isso, Rentaro e as garotas ficam escondidos atrás de um arbusto e de uma árvore, observando nervosamente. Agora eles precisam descobrir como realmente entrar. Nano sugere usar a porta de animais, mas é muito pequena. Karen se volta para Kusuri e pergunta se ela tem uma poção de encolhimento, mas Kusuri diz que não tem. Indiferente, Nano reúne algumas pedras e começa a atirá-las precisamente na fechadura da porta dos fundos. Uma a uma, ela acerta até que a porta destranca por dentro. Rentaro percebe que a unha dela está quebrada pelo esforço, e Karen tira o kit de primeiros socorros que Rentaro trouxe e aplica remédio na lesão de Nano. Ela diz a Nano que não precisava ir tão longe, mas Nano insiste. Ela expressa que deve isso a Hakari e quer ajudá-la agora, e os outros ficam visivelmente comovidos. Dentro da mansão, eles são repentinamente confrontados por um cão de guarda. Rentaro avança e segura o cão, instando as meninas a escaparem. Uma vez do lado de fora, ele começa a se perguntar onde está Shizuka. Lá dentro, ele a encontra encurralada pelo mesmo cão. Rentaro se move para ajudar, mas Nano o segura, dizendo que eles não podem alertar os guardas. Shizuka fica paralisada, mas as memórias de toda a gentileza de Hakari vêm à tona. Ela percebe que tem um propósito ali, e quer retribuir essa gentileza. Em um ato ousado, ela se oferece ao cachorro como sacrifício. Cara, eu estou morto. Mas para sua surpresa, o cachorro começa a lamber o rosto dela. Nano imagina que Shizuka pode ter uma espécie de aura natural amigável com os animais. Kusuri rapidamente entrega a Shizuka uma poção para dormir que é destinada ao cachorro. Mas como ela esquece de esclarecer, Shizuka a bebe e desmaia imediatamente. Momentos depois, o cão lambe seus lábios e também desmaia. Kusuri então administra uma poção de reversão a Shizuka, acordando-a. E com o cão agora desmaiado, o grupo continua em direção à mansão. Enquanto eles navegam pelo corredor, o gato de antes retorna, mas desta vez ele aciona um alarme. A segurança é alertada e alguns guardas verificam o corredor, mas descobrem que era apenas o gato. Ainda assim, o grupo agora sabe que a mansão tem sensores de laser. Para passar por eles, Kusuri dá a Rentaro colírios especiais que permitem que ele veja os lasers. Karen percebe que os colírios foram destinados ao tema de pesquisa de sonhos de Kusuri, com a esperança de que ela possa realizar seu sonho e se juntar a eles. Mas Kusuri decide que quer ajudar Hakari, a quem considera uma amiga querida. Eles avançam. Rentaro, agora capaz de ver a grade de laser, percebe que vão precisar de 2 pessoas para passar com segurança. Ele escolhe a Karen por ser pequena, mas extremamente forte. Eles mapeiam um caminho entre os lasers e, embora uma rota pareça particularmente perigosa, Rentaro está pronto para arriscar por Hakari. Juntos, escalam até o teto e começam a navegar pela grade. Mas no meio do caminho, as roupas de Karen rasgam, e ela tem que se segurar enquanto sente Rentaro roçando na sua barriga, fazendo-a gritar. Eles eventualmente chegam, e Rentaro diz a Shizuka, Nano e Kusuri para ficarem para trás enquanto ele e Karen continuam.
Eles chegam ao quarto de Hakari e a encontram chorando, segurando a foto do parque de flores em suas mãos. De repente, um alarme soa. Rentaro não perde tempo e diz a ela que está lá para levá-la embora, mas é tarde demais. Guardas o cercam e Hakari aparece. Hakari está trancada em seu quarto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela pensa em todas as coisas pequenas, mas significativas que seus amigos fizeram por ela, as risadas, o apoio, o amor, e percebe que o controle de sua mãe não apenas aprenderá, mas acabará aprendendo Rentaro também. Lá fora, Nano, Kuzuri e Shizuka continuam esperando ansiosamente. Um guarda aparece e eles rapidamente se escondem em um arbusto. Para criar uma distração, Shizuka toca sons de gato em seu telefone e o guarda segue o som. Lá dentro, Hakari finalmente confronta Rentaro e Karen na sala de estar. Ela se apresenta e os avisa que se tentarem algo assim de novo, serão contidos. Mas desta vez, ela deixa passar, afinal, eles são amigos de Hakari. Rentaro pede sua bênção, prometendo fazer Hakari feliz. Hakari permanece impassível e revela que no passado deu à luz Hakari enquanto o amor de sua vida morreu. Desde então, ela dedicou sua vida inteiramente a criar sua filha, e é por isso que ela se recusa a deixar Hakari namorar, pois não suporta a ideia de sua filha sofrer a mesma perda. Rentaro começa a chorar, profundamente comovido com a história dela. Nesse momento, a poção de visão noturna perde seu efeito, e seus olhos voltam ao normal. Algo muda na atmosfera. Uma conexão emocional surge entre Hakari e Rentaro, e para a surpresa de todos, Hakari pede para sair com ele. Karen fica imóvel de descrença ao ouvir que Hakari tem uma queda pelo pai do bebê de sua filha. Rentaro está tão atônito que não consegue responder, mas Karen o traz de volta à realidade, lembrando-o de se manter focado. Ainda corada e presa em um estado apaixonado, Hakari cruza olhares com Rentaro e declara, apesar de seus sentimentos, que sua decisão permanece a mesma, e ela não permitirá que ele cruze os limites com sua filha. Rentaro responde sem hesitar, dizendo que não vai desistir depois de ter prometido a Hakari que a faria feliz, e pretende cumprir essa promessa. Hakari permanece cética, então ela tira uma engenhoca estranha na forma de uma cadeira detectora de mentiras e afirma que é infalível, capaz de detectar até a menor mentira. Rentaro fica atônito por ela estar indo tão longe, e ele exige prova de que a máquina realmente funciona. Para demonstrar, Karen é voluntária como a cobaia. Hakari explica que é apenas para que Rentaro possa confiar na confiabilidade da cadeira. Então, sem aviso prévio, Hakari pergunta a Karen qual é o seu tamanho de sutiã. Karen fica horrorizada pela pergunta inadequada, mas Hakari insiste que é necessário ter algo com prova visível. Confusa, Karen mente e diz que seu tamanho de busto é B, quase C. A máquina imediatamente soa um alerta alto, dizendo que uma mentira foi detectada. Envergonhada, Karen admite que na verdade usa tamanho A, e a máquina confirma sua confissão ao verdade. Então vem a grande pergunta sobre se Karen ama Rentaro. Karen diz que sim, mas o detector de mentiras acende novamente, alegando outra mentira. Furiosa e humilhada, Karen começa a soquear a cadeira como se fosse um boneco de treino. Rentaro fica devastado por um momento, abalado pela ideia de que Karen talvez não o ame de verdade. Mas então Karen se vira, com lágrimas nos olhos, e grita que ama Rentaro mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. Ela diz isso com todo o coração, e desta vez, o detector de mentiras enlouquece, confirmando suas palavras, praticamente entrando em curto-circuito pela intensidade. Rentaro, vendo quão seriamente a máquina leva a honestidade, decide tentar a sua vez. Ele se senta e diz a Hakari que ama Hakari mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. Hakari fica visivelmente abalada. Ela quer acreditar nele, e por um breve momento ela acredita. Mas então balança a cabeça, ainda se recusando a acreditar. De repente, uma empregada entra abruptamente com notícias urgentes de que Hakari está prestes a pular da janela e fazer um 360 para encontrar os pais do Batman. Karen reage instantaneamente. Sem pensar, ela coloca Hakari em uma chave de pescoço, gritando para Rentaro ir. Ela diz que está disposta a se sacrificar porque sabe que ele voltará para buscá-la. Na varanda, Hakari avisa os seguranças para se afastarem ou ela vai pular. Rentaro chega, ofegante, e implora para ela descer. Ele diz a ela que está ali para levá-la embora. Hakari fica dominada pela gratidão, mas sua expressão se torna séria. Ela diz que não pode continuar fugindo da mãe, pois isso só machucaria Rentaro a longo prazo. Não seria justo com ele. Rentaro de repente grita para ela parar. Ele diz que não importa o que aconteça. Enquanto estiverem juntos, nada jamais o fará infeliz. Ele confessa novamente que a ama e quer passar a vida com ela. Hakari fica tomada pela emoção, mas, à medida que a adrenalina passa, ela percebe a altura em que está e entra em pânico. Ela perde o equilíbrio e começa a cair, mas Rentaro se lança para a frente, segurando sua mão bem a tempo. Então Karen e Hakari chegam ao quarto. Eles veem Rentaro pendurado na janela, segurando Hakari com todas as suas forças. Ele grita que nunca a deixará ir, mas a tensão é demais. Ambos caem, mas pensando rápido, Rentaro gira no ar, guiando a queda para o lago abaixo. Do lado de fora, Nano, Shizuka e Kuzuri os veem cair e correm para ajudar. Shizuka escorrega e começa a afundar, mas Kuzuri a agarra a tempo. Rentaro emerge à superfície com Hakari nos braços, segurando-a firmemente enquanto ela respira ofegante, abalada mas viva.
Hahari e Karen chegam logo em seguida para verificar como eles estão. Karen corre até Hakari e dá-lhe um safanão. Hakari começa a chorar e Karen grita com ela por ter sido tão imprudente, porque ficou realmente aterrorizada por ela. Hahari observa em silêncio, depois agradece silenciosamente a Rentaro por salvar sua filha. Mas Rentaro se vira para ela com determinação. Ele diz que não quer apenas trazer felicidade para Hakari, mas também quer trazer felicidade para Hahari. Ele diz que é uma honra estar com Hakari e que quer dar a ela a alegria e liberdade com que sempre sonhou. Comovida, Hahari finalmente cede e convida todos para passar a noite para uma festa do pijama na mansão. Mais tarde o grupo relaxa no banho quente. Hahari, Hakari, Kuzuri e Nano entram em uma competição de exibição de cerejeiras, brincando de se exibir. Karen, sentindo-se estranha e consciente de seu corpo, escapa despercebida e vai para o quarto de hóspedes, onde Rentaro está sentado na cama. Rentaro vê a roupa de Karen e ao ver sua barriga fica vermelho. Ele diz que é fofo, e Karen sorri, pronta para uma pequena vingança pelo que Rentaro fez durante a missão na grade laser. Ela se aproxima e se deita sobre a barriga dele, comentando como é quente. De repente, Kuzuri entra surpreendendo os dois. Em pânico, eles caem no chão e começam a fazer flexões para parecerem casuais, tentando desesperadamente esconder o constrangimento. Mais tarde naquela noite, Hahari traz sua extravagante coleção de pijamas e dá a cada menina um par. Uma festa do pijama espontânea começa, fazendo Rentaro ficar extremamente envergonhado ao estar cercado por todas as garotas em roupas de dormir fofas. A extrema fofura faz o nariz de Hahari sangrar de emoção, e Rentaro ajuda Hahari a sair do quarto para pegar um pouco de água para ela. Enquanto estão sozinhos no corredor, Hahari se abre dizendo que não consegue mais segurar seus sentimentos. Ela começa a flertar com ele, e Rentaro fica completamente vermelho, o coração acelerado. Ele de repente percebe que pode se tornar um homem de verdade essa noite através do ritual de um donut recheado e um cachorro quente. Então, enquanto os outros estão jogando cartas, Hinaro e Hahari estão suando muito, gritando os nomes um do outro. 9. As outras garotas percebem que Rentaro está demorando muito, então rapidamente os confrontam, acreditando que Rentaro está expandindo o domínio cremoso de Hahari. No entanto, encontram os dois no meio de uma sessão de troca de roupas, com Rentaro vestindo roupas femininas. As garotas rapidamente agradecem a Hahari por proporcionar fanservice memorável, e Rentaro desmaia de vergonha. Hahari tem outra ideia e veste Nano com um traje de príncipe para beijar a princesa Rentaro. Enquanto os outros babam com a cena, Rentaro acorda e corre para tomar um banho. Momentos depois, a empregada traz uma corda, e quando Karen pergunta o que está acontecendo, a mãe e a filha revelam que querem espiar Rentaro tomando banho. Enquanto todos concordam que é uma boa chance de ver o que Rentaro está escondendo, Shizuka os impede e expressa seu desacordo, não querendo desapontar Rentaro. As meninas se juntam para calar Shizuka, enrolam-na como um pequeno burrito e deixam-na enquanto vão espiar Rentaro. Kuzuri espreita pela janela para olhar para ele, mas quando Rentaro a vê, entra em pânico, achando que ela é um fantasma. Eles rapidamente puxam Kuzuri de volta, e quando Rentaro vê que ela se foi, ele toma banho mais rápido. Enquanto isso, ainda sendo um pequeno burrito de feijão, Shizuka imagina como, depois que as meninas espiam Rentaro, isso termina com todas elas sendo arrastadas e morrendo. Shizuka descobre que pode rolar e começa a rolar para impedi-las. De volta com os degenerados, eles sobem no sótão para espiar Rentaro, mas enquanto estão lá, o gato os toca, fazendo-os entrar em pânico, pensando que é um rato. Abaixo deles, Rentaro entra em pânico, achando que são os gritos do fantasma acima dele. De volta ao burrito, ela se prepara para descer as escadas rolando para salvar Rentaro, mas nesse momento o cachorro aparece e a empurra para baixo. Shizuka rola em direção ao banheiro e acaba caindo na banheira. Quando ela emerge, Rentaro se assusta, pensando que ela é o fantasma. No entanto, ele rapidamente percebe que é Shizuka, e quando vai socorrê-la, sua toalha cai, revelando as trombas de elefante que traumatizam Shizuka tanto que ela desmaia. Rentaro rapidamente a carrega para fora e encontra os outros bem na frente da banheiro. Ele pergunta o que estavam fazendo e enquanto os outros mentem, Karen desliza e revela que queriam espiar o seu Dingaling, o que termina com Rentaro os repreendendo. Mais tarde, enquanto estão jogando cartas, Hahari vai embora perturbada, e Rentaro a segue para ver como ela está. Ele encontra Hahari rezando no santuário do falecido pai de Hakari e decide se juntar a ela. Rentaro pergunta a ela por que, apesar de sua beleza e do número de homens ao seu redor, Hahari escolheu ficar solteira. Ela expressa como, apesar da morte de seu amante, ainda estava apaixonada por ele e agora se sente culpada por amar outro homem. Rentaro a abraça, assegurando que as pessoas são muitas ao mesmo tempo e que ele está lá para ela derramar todo o seu amor. Ela pede para ele beijá-la e se lembra quando seu falecido amante disse para guardar seu primeiro beijo para alguém que a amasse profundamente. Ela encontra essa pessoa em Rentaro e ele a beija romanticamente, fazendo-a sentir-se amada novamente, o mesmo amor que sentiu uma vez. Naquela noite, enquanto todos estão dormindo, Hakari move-se para dormir ao lado de Rentaro. Mas sem que ela saiba, Karen está bem acordada, sabendo que Hakari se afastaria. Hakari expressa o quanto estava com medo de perdê-lo antes e ele a beija, assegurando-a de que sempre estarão juntos e Karen permite que eles tenham seu momento. Mais tarde naquela noite, Rentaro acorda e Hakari não está lá.
mas ele a encontra no meio de uma sessão quente com Karen, tudo enquanto está meio adormecida. Ele vai ao banheiro e encontra um homem misterioso acordado. O homem o confronta agressivamente por roubar sua família e Rentaro percebe que ele é o pai de Hakari. No entanto, para sua surpresa, Rentaro não demonstra nenhum medo dele, e eles decidem ter uma conversa. Rentaro diz ao homem que, já que sabe o quanto Hakari e Hahari o amam, não tem dúvida em sua mente de que ele é uma boa pessoa. O pai pede a Rentaro para garantir a felicidade das filhas, e Rentaro assegura-lhe que lhes dará a máxima felicidade. Ele pede ao pai que ambos cuidem delas, e eles apertam as mãos concordando em cuidar delas. De repente o pai começa a brilhar, e é puxado para o céu para estar com Ace e os outros. Ele diz a Rentaro que com a felicidade de sua família garantida, seu tempo como fantasma acabou, então ele pode seguir em frente, e Rentaro implora para que ele fique, mas ele não pode. No momento seguinte, Rentaro acorda no corredor, pensando que foi um sonho, mas ele acredita que seu encontro com o pai é real, e que ele está cuidando deles do céu. Depois, eles deixam a mansão, prometendo que vão visitar Hahari novamente. Mas, para a surpresa deles, dias depois, Hahari se revela na escola como a nova diretora, depois de comprar a escola, tudo para ficar mais próxima de Rentaro. Enquanto isso, Rentaro está longe na mansão, querendo encontrar Hahari, mas depois de descobrir que ela está na escola, ele se apressa para lá. Ele passa correndo por várias garotas que em breve se tornarão suas namoradas na segunda temporada e encontra suas atuais mamães ansiosas esperando por ele no telhado, todas pacientemente aguardando e profundamente apaixonadas por ele. Se assistir a este resumo de anime até o fim e quiser um resumo da segunda temporada, comente: Um Homem e 100 Mulheres Incríveis.